Muito bom dia! Começa agora o Agrofag desse domingo, dia 18 de maio. Professor, temos muitas informações no programa de hoje, né? Bom dia! Bom dia, Toniela. Muitas informações, muito conhecimento, muito compartilhamento de ideias. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, é isso aí. Olhem só então os destaques do programa de hoje. Nossa equipe foi até Santa Helena, na beira do lago de Itaipu, visitar um apiário que fica no meio da mata nativa. E hoje vamos mostrar que com a chegada do inverno, os apicultores devem cuidar do bem-estar das abelhas. Para cada estação do ano tem um manejo específico para fazer o trato dessas abelhas. Agora, por exemplo, no inverno, Antônio, é redobrado, né? Isso mesmo, é no inverno que nós temos os maiores cuidados com a colmeia. O manejo correto das colmeias pode garantir uma boa produção de mel na próxima estação do ano. Em Cafelândia, Copacol Agro reúne milhares de produtores da região. Vamos falar sobre a evolução da agricultura no Brasil e como a pesquisa tornou o país o maior produtor de alimentos do mundo. No estúdio, especialistas projetam a agricultura do futuro. Preocupação no campo. O Brasil registra o primeiro caso de gripe aviária em aves comerciais. No Agrofag pelo Brasil, tem produtor agradecendo a equipe do programa por resolver um problema que ele tinha no tanque de tilápias. Tem também respostas sobre o plantio de aveia em consórcio com o milho e informações sobre a inscrição de artigos no Citifarm. E o Agrofag faz uma homenagem ao engenheiro agrônomo Manuel Chaves. Começamos o Agrofag com uma notícia importante. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta quinta-feira a detecção do vírus de influenza aviária em um matrizeiro de aves comerciais no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro caso de gripe aviária registrado no sistema de avicultura comercial no Brasil. O mapa informou ainda que as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no Plano Nacional de Contingência já foram iniciadas, com o objetivo de manter a capacidade produtiva do setor e a segurança alimentar da população. No Paraná, a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária, emitiu uma nota reforçando a necessidade de vigilância constante e rigorosa aplicação de medidas de biosseguridade em todas as granjas comerciais do estado. Também recomendou que qualquer suspeita da doença deve ser comunicada imediatamente à ADAPAR. A Associação Brasileira de Proteína Animal manifestou apoio ao Ministério da Agricultura e Pecuária e à Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, ressaltando que as medidas necessárias para o controle da situação foram rapidamente tomadas e lembrando que a doença não representa riscos para a população. O DPA está acompanhando com muita atenção esse caso, primeiro caso de influenza aviária em aves comerciais e reprodutoras no estado do Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura já estão agindo, já fizeram um raio de contenção para que esse surto fique somente restrito àquela propriedade. Já fizemos os contatos com o Carlos Fávero, os secretários que estão trabalhando denodadamente para ser transparentes e enfrentar esse episódio de acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal. Também temos trabalhado com nossas empresas e nossos clientes no sentido de levar aos consumidores brasileiros a mensagem de que essa é uma doença exclusivamente das aves. Não se transmite pelo consumo da carne de frango. Isso pode deixar tranquilidade para os nossos consumidores. Professor Celso, quem acompanha o Agrofag já está acostumado a admirar as belas imagens que abrem as nossas reportagens, né? Imagens lindíssimas, né, que a gente vê. Exatamente. Como essa daqui, olha só, lá em Santa Helena, na beira do lago de Itaipu, professor Celso, feita pelo nosso cinegrafista Denilson Martins. Olha só que coisa mais linda. Fantástica, né? A cidade, o contraste lá, né, com o lago, né? Muito boa. Lindo demais. E o senhor sabe o que levou a nossa equipe até Santa Helena? Produção de mel. Exatamente, é isso mesmo, professor Celso. E olha só, em Santa Helena funciona a Cofamel, uma cooperativa de apicultores. E nós fomos até lá para mostrar o manejo das colmeias nessa época do ano, com o inverno se aproximando. São necessários alguns cuidados com o bem-estar das abelhas para garantir a produção de mel na próxima estação. Confira. Em Santa Helena, região oeste do Paraná, às margens do lago de Itaipu e de uma reserva de mata nativa, este apiário abriga 30 colmeias de abelhas europeias.
propriedade de 7 hectares pertence ao Antônio Schneider, que há uma década trabalha com apicultura. A produção aqui é de 1.200 quilos de mel por ano. São cerca de 40 quilos para cada caixa de abelhas. Mas para manter esse volume ao longo do ano, no período mais crítico, o inverno, o apicultor precisa ter um cuidado especial. Com a menor disponibilidade de floradas, o manejo exige uma complementação alimentar. Para acompanhar na prática como é feito esse trato no apiário, nossa equipe vai observar de perto o processo. Antes, é preciso vestir uma roupa especial de proteção contra picadas, dentro das normas de EPI. Na sequência, Antônio prepara o fumigador, equipamento utilizado para produzir fumaça. Ele é fundamental para o manejo das colônias de abelhas com segurança. A fumaça acalma as abelhas com ferrão e facilita o acesso à colmeia. A abelha vai entender que tem perigo, que tem incêndio. Então o que ela faz? Ela come o máximo de mel que ela pode comer e com o abdômen cheio ela não consegue se dobrar para ferroar. Então ela vai se tornar menos agressiva. Para cada estação do ano tem um manejo específico para fazer o trato dessas abelhas. Agora, por exemplo, no inverno, Antônio, é redobrado, né? Essa atenção. Isso mesmo. É no inverno que nós temos os maiores cuidados com a colmeia. Por isso que nós temos que entrar com a alimentação. Inverno por si só é um período que tem menos flores no mato, as abelhas gastam mais energia aquecendo a colmeia, então nós tratamos a abelha com este bife proteico e com o açúcar VHP. Para a gente conhecer um pouquinho mais de como que é essa pasta, explica para a gente quais são as composições dela. Essa pasta nós fizemos lá na cooperativa mesmo, em conjunto com a Associação dos Apicultores, onde eles se reúnem para fazer essa pasta. Ela vai mel, vai soja orgânico, ela vai própolis, vai sal mineral e uma série de produtos onde é misturado e feito esse bife, né? Então esse bife ele entra no lugar do pólen, né? Ele é a proteína que a abelha precisa. Então quando acaba o pólen na natureza, ela entra com esse bife proteico. Isso é para a rainha não parar a sua postura, né? Quanto mais postura, mais abelhas. E o açúcar VHP, ele entra no lugar do néctar, né? Então, diminuindo a florada, diminuindo o néctar, nós colocamos o açúcar para ela se alimentar e manter o enxame forte durante o inverno. Tem uma produção específica para cada caixa, no caso, ou não? Isso nós vamos muito no visual. Um enxame que é mais forte, nós colocamos mais pasta e mais açúcar. Um enxame menor, às vezes se coloca um pouco menos, né? Mas nós dividimos a etapa de tratar em duas etapas. Até julho, meados de julho, nós tratamos a abelha para ela se manter, tá? Para não é necessário que ela cresça, que o enxame cresça. Mas a partir de julho, de final de julho em diante, 60 dias antes de se iniciar a florada, aí sim nós colocamos muito trato, muita pasta proteica para o enxame crescer vertiginosamente e nós termos uma superpopulação para ter uma super produção de mel. Antônio, é interessante a gente destacar também que no caso, se não fizer esse manejo, essa alimentação, o que pode acontecer? A abelha pode se enfraquecer e ir embora, né? Então ela vai ter necessidade de alimento, o enxame fica muito pequeno, às vezes a caixa acaba sendo grande para ela passa literalmente fome e vai embora. Então é o maior risco que nós temos de perder o enxame por falta de alimento. Certo. Então a partir de agora a gente vai acompanhar aqui na prática o Antônio fazendo esse trato. A pasta nós sempre colocamos mais perto do ninho, para baixo da sobrecaixa, porque ela é um pouco mais sensível e ali as abelhas vão comer melhor. Colocamos a pasta, introduzimos o tratador que vai em cima e despejamos o açúcar. Vai em torno de 500 gramas de açúcar, essa colmeia. Aí em 15, 20 dias a gente volta para ver como foi essa alimentação, se elas comeram bem, se estão precisando de mais. Aqui eu já faço
questão de fechar a colmeia. Depois de realizar o trato em todas as colmeias, as abelhas terão alimento suficiente. Somente daqui 20 dias, o apicultor precisará retornar para fazer um novo manejo. Enquanto isso, seguimos para a Cofamel, cooperativa da qual Antônio é presidente e onde estão sendo recebidas as últimas colheitas antes do inverno. A produção que vem dos 130 associados da região. Aqui nós chegamos, dá para se dizer, na última colheita do ano de 24, 25, e a gente chama de safrinha, né? O produtor está colhendo aí as últimas melgueiras que foram desse ano, e até que nos surpreendeu. A gente pode ver que são caixilhos bem bonitos, bem fechados, então teve um bom final de safra, né? Mas isso vale ressaltar que é na região oeste, né? Então cada apiário o produtor tem que ver como que está a questão das abelhas, se elas estão fortes, se estão fracas. Se o produtor achar que deve deixar esse mel para as abelhas, para elas passar o inverno, então muitos apicultores acabam deixando o mel e não fazem essa colheita. Quem colhe esse mel vai ter que ter um cuidado a mais no inverno, tratando ela com o bife proteico e o açúcar VHP. A cooperativa tem uma produção média de 100 toneladas de mel por ano e é responsável por todo o processo industrial e a comercialização dos subprodutos. Cada estação do ano nós temos uma preocupação, né? Então, primavera, verão, a nossa preocupação é colher mel. E outono e inverno é cuidar das abelhas para que elas se mantenham fortalecidas para ter um enxame forte e produtivo. Então, agora, o manejo que a gente fez hoje foi de tratar as abelhas, tem aquela questão de ver se está tudo certo, né? Se os enxames estão fortes, se tem algum problema, mas principalmente foi tratar. Então, a partir de agora, nesse período de inverno frio, nós cuidamos a questão de tratar elas e também alguns manejos, tipo limpeza de apiário, cuidado de troca de caixa, mas principalmente tratar as abelhas. Muito legal, né, professor? E a gente acompanhou aí, então, os apicultores aperfeiçoando o manejo das colmeias. Antigamente os agricultores retiravam o mel e não se preocupavam com a colmeia, a continuidade da produção de mel, né? Hoje já é uma produção praticamente, vamos dizer, industrial, né? Ou seja, eles preocupam-se com a colmeia e faz o bem-estar da colmeia para que essa colmeia continue produzindo e não destruindo, né? É muito bacana isso aí. Realmente, para que tenha essa continuidade aí da produção de mel. Muito bem. Professor, agora vamos de Agrofag pelo Brasil? Vamos, bora lá. Bora lá. Agrofag pelo Brasil. Professor Celso, olha só que interessante essa história. O Christian Mendonça, que é da cidade de Itapira, que fica no noroeste do estado, mandou uma mensagem para a nossa equipe relatando que estava tendo um problema com a criação de tilápias. Vamos acompanhar aqui na tela então o que ele disse? Olha só. Eu estou com um tanque escavado e coloquei esterco de frango no fundo com o intuito de produção de plâncton. Porém, acho que coloquei demais. Pois bem, meu problema é que eu estou com um pH muito elevado. O que eu posso fazer para diminuir esse pH para a colocação de alevinos e não prejudicar a minha criação? Então, para ajudar o Christian, nós fizemos contato com o IDR Paraná. A ideia era buscar informações e orientar o produtor sobre o que fazer, mas o resultado foi além disso. Uma equipe do IDR foi até a propriedade do Christian e resolveu o problema. Ele já até está criando as tilápias no tanque. Nós aqui do Agrofag ficamos muito felizes com esse caso. Afinal de contas, a nossa participação contribuiu para trazer uma solução. E esse sempre foi o propósito do programa: auxiliar os produtores rurais com informações sobre os melhores manejos no campo. E aí, é claro, nós decidimos registrar esse momento e pedimos um vídeo para o pessoal do IDR. O Rogério, extensionista,
extensionista, foi quem visitou o Christian. Olha só o que ele diz. Sou Rogério, extensionista do IDR Paraná, regional de Umuarama, onde recebemos uma demanda de um produtor do município de Itapira. O mesmo possui um tanque escavado para a produção de peixe, para o consumo familiar e lazer. Marcamos uma visita, fizemos uma visita técnica ao mesmo, onde foi constatado que ele havia utilizado cama de frango para a adubação do tanque. Substituímos 90% da água, fizemos análise, onde a mesma agora se encontra compatível para a produção de peixes. Gostaríamos de agradecer ao Agrofag, que entrou em contato com o IDR Paraná, e hoje o mesmo se encontra contente, produzindo peixe, já colocou alguns e já encomendou outros alevinos, né? E o IDR Paraná frisa auxiliar ao produtor rural, ao agricultor familiar, para desenvolver cada dia melhor a sua produção, aumentando a renda e o consumo e o bem-estar da família. É isso aí, Rogério, estamos juntos. O IDR Paraná e o Agrofag são parceiros nessa caminhada. O Christian também nos enviou um vídeo agradecendo pelo apoio e contando que realizou um sonho de ter o tanque de tilápias. Confira. Graças a Deus, hoje eu tenho meus alevinos já soltos no meu tanque, já tratando deles, e é um sonho já que realiza, né? Então eu deixo o meu grande agradecimento aí a toda a família da Agrofag, e ao Rogério da IAD, onde através deles eu consegui realizar um sonho de criança aí. Pode contar, se precisar da Agrofag, é questão de muito pouco tempo, eles já estão ali pronto para ajudar vocês. E super indico a Agrofag. Que legal, valeu Christian e boa sorte aí com os peixes. É muito legal essa história e saber que a gente pôde contribuir com tudo isso. E agora tem outra dúvida aqui dos amigos do Agrofag. O Ramão Dutra assistiu a uma reportagem que fizemos sobre o consórcio milho e aveia com a semeadura da aveia sendo feita por drone. Olha a pergunta dele aqui na tela então. É necessário cobrir a semente de aveia ou só lançá-la no solo? Então, Ramão, quem tem a resposta é o Marco Antônio, que também é extensionista do IDR. Vamos ver. Respondendo a pergunta do Ramão Dutra, a dúvida dele é sobre a cobertura de solo da semente de aveia quando nós trabalhamos o sistema de sobressemeadura de aveia no milho safrinha. Não há nenhum problema da semente estar sem cobertura de solo. Ela tem toda a capacidade de germinar sem essa condição. No entanto, eu acho que é importante o Ramão levar em conta alguns pontos críticos desse sistema. O primeiro ponto crítico seria o estágio do milho safrinha. É indicado que a semeadura ocorra no estágio reprodutivo entre R3 e R4, grão leitoso e grão pastoso. Segundo ponto crítico seria a escolha da variedade da aveia. Normalmente é indicado então as aveias de ciclo longo. Nós utilizamos muito aqui uma aveia ucraniana, a F1340, que ela tem um bom desempenho nessa condição de sobressemeadura no milho safrinha. E o último ponto seria a umidade do solo. Então é muito importante para que ocorra a germinação da semente de aveia que tenha umidade no solo. Então a semeadura pode ser feita antes de uma chuva ou depois da chuva. Seria isso que nós teríamos a dizer ao Ramão. Ok, obrigada Marco. E nós esperamos que essas informações possam esclarecer as dúvidas do Ramão. E agora tem uma pergunta que vem de Toledo e se refere ao City Farm, o dia de campo que é realizado pelo Centro FAG, todos os anos aqui na Fazenda Escola. O Augusto é estudante de agronomia e perguntou assim, olha só aqui então. Eu sou estudante de agronomia da PUC de Toledo. Gostaria de saber se eu posso publicar um artigo relacionado a manejo e conservação do solo e da água no evento de vocês. Então, quem vai trazer a resposta para você é o Eduardo Madureira, professor aqui do Centro FAG, que coordena a apresentação de trabalhos científicos no City Farm.
Então, Augusto, respondendo à sua pergunta, você pode sim apresentar o seu trabalho aqui no nosso evento. Como é que ele funciona? Você vai inscrever o trabalho através do site, você entra aqui na página da FAG, né? Daqui uns dias vai estar aberto aí o processo de inscrição de trabalhos. Você vai submeter esse trabalho lá, vai colocar o nome de todos os autores, inclusive o seu, e aí esse trabalho vai passar por avaliação dos nossos professores da área do agro, e ele estando aprovado, você no dia do evento, você vai apresentá-lo aqui com a gente presencialmente. Existe ainda uma outra modalidade, que é o Prêmio Saber. Esse já é um prêmio, né, que nós temos premiações em dinheiro, tanto para a área de medicina veterinária quanto para a área de agronomia. Dos 20 melhores trabalhos, serão publicados numa edição especial da nossa revista Tema é Ciência. Essa revista ela tem uma Qualis B1, né, nacional. E os 6 melhores trabalhos, 3 de cada área, receberão premiações em dinheiro que variam entre 10 mil para o primeiro prêmio, 5 mil para o segundo e 3 mil para o terceiro lugar. Então, talvez você também possa escrever aí um artigo para participar dessa nossa categoria do Prêmio Saber. Olha aí, quem sabe o artigo do Augusto possa concorrer ao Prêmio Saber Agropecuário. Lembrando que o City Farm FAG será realizado nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Esperamos todos vocês aqui na Fazenda Escola, viu? E se você quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, lá no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. Essa semana foi realizado em Cafelândia o Copacol Agro, dia de campo que reúne os agricultores da região e mostra as novidades para o setor de grãos e da proteína animal. É aqui no CPA, Centro de Pesquisa Agrícola da Cooperativa, em Cafelândia, que o conhecimento e a inovação se encontram no campo. O Copacol Agro 2025 recebe cooperados e suas famílias com uma programação que valoriza a tradição. Um evento onde a tecnologia ganha força e o produtor se prepara para os novos desafios da produção rural. Durante 3 dias, o local vira ponto de encontro para cerca de 10 mil visitantes. Um público que circula pelos estandes e descobre as novidades nos setores onde a cooperativa atua. Nesta edição do evento, 95 empresas expositoras estão presentes, atendendo a todos os setores: agricultura, avicultura, piscicultura, suinocultura e bovinocultura de leite. Os visitantes têm acesso desde conteúdo técnico até o contato direto com especialistas. Uma oportunidade para tirar todas as dúvidas. Seu Ângelo é produtor de milho em Cafelândia. Tem 180 hectares de lavoura. Todos os anos vem para o evento, para acompanhar e adquirir conhecimento para levar para o campo. Isso aqui é muito bom, né? Isso aqui é uma coisa boa para esse povo, o agricultor, tudo, até o comércio, tudo funciona, né? Isso é muito bom, né? Tem que ter isso aí, né? Porque senão não funciona, né? Mas aí funciona bem. Vanei Tonini é engenheiro agrônomo e responsável pela pesquisa de híbridos com resistência a pragas e doenças. Aqui é ele quem tira as dúvidas dos produtores para garantir sempre a melhor produtividade da cultura. Hoje a gente está mostrando aquilo que a gente tem acontecendo dentro do nosso sistema de milho segunda safra. A gente montou aqui algumas dinâmicas para a gente entender aquilo que é a realidade do produtor no campo. A gente vem de diferentes ciclos, onde a gente viu pragas surgindo, doenças, plantas daninhas. Então hoje aqui a gente tem um demonstrativo daquilo que a gente pode fazer dentro da cultura e aquilo que vai servir de base também para as recomendações da próxima safra de milho. No setor de avicultura, todos atentos para a palestra sobre inovações na criação de frango de corte.
nessa apresentação eu trouxe diversas inovações, diversas tecnologias, sejam eles equipamentos ou ferramentas que vão ajudar no manejo diário lá dentro da granja, dentro da propriedade rural, facilitando os manejos diários, melhor qualidade de vida, sustentabilidade, que é um tema que está muito em voga hoje, né, está muito à tona. Além de tudo, né, uma melhor qualidade de vida e lucratividade, né, uma rentabilidade para o nosso granjeiro, para o nosso produtor, nosso avicultor. Neste outro painel, foi a vez dos piscicultores que participaram da 13ª Tecnotilápia, que trouxe como tema oxigênio dissolvido e aeração em piscicultura, uma abordagem integrada para melhorar a eficiência produtiva. Bruno Lotti é piscicultor em Nova Aurora e há 9 anos trabalha na integração com a cooperativa. A produção dele é de 280 mil peixes. O que marcou ali bastante foi na parte de aeração, né, que falou bastante ali, e foi a pauta principal praticamente, né? E a gente já tem ao longo do tempo percebido que a oxigenação é o que está dando resultado na piscicultura, né? Quanto mais oxigênio tiver o tanque e amanhecer com mais oxigênio na piscicultura, melhor é o crescimento do GPD diário do peixe. Então a gente está buscando sempre um crescimento maior e um desenvolvimento melhor na atividade para ter mais lucro também, né? O Copacol Agro vai além da apresentação de tecnologias. É um encontro que reforça a cooperação, valoriza o conhecimento e prepara o produtor para um agro mais eficiente e inovador. Um futuro mais forte para quem vive da terra e faz dela sua missão. Confira agora como fecharam os preços do mercado agrícola em nossa região. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 115,00. Saca do milho, R$ 53,00 e a saca do trigo, R$ 80,00. Depois do intervalo, vamos falar sobre a evolução da agricultura no Brasil e como a pesquisa tornou o país o maior produtor de alimentos do mundo. No estúdio, especialistas destacam a importância da ciência e da formação de novos profissionais e uma homenagem ao engenheiro agrônomo Manuel Chaves. É já já. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Professor Celso, o senhor é doutor em genética de plantas, né? Sou doutor em genética de plantas e fiz meu doutorado na UEM de Maringá, Universidade Estadual de Maringá. E o que a pesquisa significa na sua vida? Significa tudo, né? Conhecimento, desafio, né? É muito gratificante, né? Uma vez que você adota esse ramo na tua vida, né, como profissional, é desafiante, desafio todos os dias, quer dizer, sempre pesquisando, sempre estudando, né? Para mim, pesquisa é minha vida, é o meu hobby, né? Que legal. E é isso que a gente acompanha, né, sempre, todos os dias aqui no agronegócio. O agronegócio é o nosso, vamos dizer, o nosso métier, né? E no meu caso, no melhoramento genético, né, eu me dediquei muito ao milho, né? Então, os conhecimentos que eu recebi, os professores que me orientaram e os conhecimentos que eu transmiti, isso é importante. E marcaram, né? Isso aí. É sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a importância da pesquisa e da formação de bons profissionais para o agronegócio brasileiro. Quando o assunto é agronegócio, a primeira imagem que nos vem à cabeça é de um Brasil gigante, um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. E é isso mesmo. Mas para alcançar esse status, nosso país teve que passar por uma transformação. Na segunda metade do século passado, entre os anos de 1950 e 60, por exemplo, o Brasil vivia uma era de crescimento industrial, mas de escassez de alimentos.
Calcula-se que nem 2% das propriedades rurais contavam com máquinas agrícolas. O Estado era de alerta, o que levou o governo federal a instituir políticas para aumentar a produção e a produtividade agrícola, oferecendo crédito para o plantio e investindo no desenvolvimento da extensão rural. Foi então que o Brasil descobriu a pesquisa, que já engatinhava nos corredores da primeira escola agrícola, criada na Bahia em 1875, no Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, fundado em 1891, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, em 1901 e em 1926 na Escola Superior de Agricultura e Veterinária, hoje conhecida como a Universidade Federal de Viçosa. Mas foi em 1973 que o país deu um passo decisivo para se tornar a potência que é hoje no agronegócio, a criação da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O trabalho desenvolvido nos laboratórios da empresa conquistaram o campo, como mostra esse gráfico sobre a evolução da produção de grãos em 40 anos. Em 1977, a área cultivada no Brasil era de 37 milhões de hectares, para uma produção total de 46 milhões de toneladas de grãos. Em 1987, a área era de 42 milhões de hectares e a produção, 64 milhões de toneladas. 30 anos depois, em 2017, o Brasil já produzia 237 milhões de toneladas de alimentos, em uma área de 60 milhões de hectares. Para a safra de 2025, a expectativa é de uma produção de 322 milhões de toneladas, em 80 milhões de hectares. Ou seja, o segredo do sucesso é produzir mais na mesma área. E quando alguém pergunta como o Brasil conseguiu esse resultado, a resposta está na ponta da língua, através da pesquisa. Aquela que começou nas primeiras escolas agrícolas do país e continua até hoje nos cursos de agronomia, como o do Centro FAG, em Cascavel, no Paraná. O campus da universidade possui uma fazenda-escola onde os acadêmicos têm aulas práticas e acompanham o desenvolvimento das tecnologias do agro. O curso também promove encontros científicos onde todos são estimulados a pensar. Nessa atividade, por exemplo, os futuros agrônomos foram desafiados a criar alternativas de uso de energias renováveis nas propriedades rurais. Essa equipe utilizou a energia mecânica para fazer funcionar redes de irrigação para a lavoura e luz para o barracão. Esse outro trabalho focou na geração eólica para ligar as luzes na plantação, com o objetivo de combater as pragas. E se tem uma coisa que aproxima esses estudantes, é que eles acreditam em ideias. Esse projeto ele utiliza da luz, né, que a energia eólica vai estar produzindo para que os insetos, com o foco na luz, né, eles são atraídos pela luz, eles vão estar indo ali, né, em meio aos parreirais como o kiwi, que é muito utilizado, e daí vão chegar ali e logo abaixo da luz vai estar ligado ali um recipiente como, por exemplo, o vinagre de maçã, que após os insetos caírem ali, né, eles vão estar sendo eliminados. Então é uma boa prática e muito fácil e acessível. Então tanto as grandes lavouras como as de agricultura familiar podem estar utilizando desse método. Eu acredito que o que a gente vai levar daqui é que talvez esse sonho de projeto um dia seja implantado na nossa vida real. Nessa outra atividade da semana acadêmica do curso de agronomia, o anfiteatro da universidade ficou lotado. Todos atentos ao que falava Evaldo Vilela, que por 18 anos atuou como pesquisador do CNPq e hoje é presidente da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas. Na palestra, ele deixou um recado claro: é a partir da ciência que as nações evoluem. A pesquisa, ela gera novos conhecimentos. Novos conhecimentos são necessários para você avançar na qualidade de vida das pessoas. Todas as nações que melhoraram a qualidade de vida da sua população foi através da ciência, através do conhecimento. Nada contra as crenças, nada contra a religião, as ideologias, cada um pode ter a sua. Mas o que realmente promove a evolução da sociedade é o novo conhecimento que é trazido pela ciência, né?
E aqui nós continuamos falando sobre a importância da pesquisa para a evolução no agronegócio. Então aqui no estúdio está com a gente o professor Evaldo Vilela, presidente da Academia de Ciência Agronômica e também consultor da Fundação Araucária. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Que bom. Professora Ana Paula Mourão, coordenadora do curso de Agronomia, engenheira agrônoma, seja muito bem-vinda mais uma vez, professora. Muito obrigada, é sempre muito bom, né, trocar ideias aqui. Com certeza. Professor Celso, um assunto, né, que o senhor tem uma paixão muito grande, que é a pesquisa, como nós já conversamos, né? Mas agora eu quero perguntar, então, para o professor Evaldo Vilela, a pesquisa, ela tem feito a diferença aí na nossa evolução do agronegócio. O que o senhor tem acompanhado aí pelo nosso país, de como é que está a pesquisa agora? O que a gente vê em relação a essa evolução dela mesma? Em que período que a gente está agora? Muito obrigado. É uma pergunta realmente para uma grande reflexão, porque a agricultura que nós temos hoje, ela nasceu da ciência, né? Porque o Brasil, como um país tropical, não tinha uma agricultura, né? Tinha remedos de agricultura porque a terra não era satisfatória, né? Então, houve uma invenção. Eu acredito que depois da aviação, a agricultura brasileira é a maior invenção do Brasil. E isso graças à criação da própria Embrapa, né? E um movimento feito pelo ministro Cirne Lima e o ministro Alisson Paulinelli, que buscaram treinar pessoas, cientistas, 1.600 cientistas, que o Brasil não tinha, para produzir ciência, né, da melhor qualidade. Mandou para os Estados Unidos e aí se criou uma pesquisa que descobriu o que nós precisávamos fazer, né, em termos de fertilidade, para que o Cerrado e as demais regiões do país pudessem ser agrícolas, porque não eram, né? Então houve um momento histórico no Brasil de apoio à ciência, né, para quebrar um paradigma de que o Brasil não produzia alimentos, ele importava 30% a 40% da cesta básica, né? E isso, então, nós evoluímos e, graças às universidades, à Embrapa, a gente evoluiu muito e nós chegamos a um ponto muito interessante. E hoje é uma realidade, né? O agro, ele representa 25%, né, do nosso PIB e 50% das exportações. Então, é algo assim que nós temos que né, sempre comemorar. Agora, a pesquisa, de uma maneira geral, no Brasil, ela perdeu muito espaço nos últimos anos por conta de financiamento, né? Nós não temos mais o financiamento que nós tínhamos, né, no passado. E isso se deve também a um movimento de que o Brasil se tornou muito interessante para as multinacionais. Nada contra as multinacionais, elas estão no direito delas de buscar mercados, né? E trouxeram muitas novidades, né? O agro hoje ele é muito dependente de ciência e tecnologia estrangeira. Vejo que a Embrapa está numa dificuldade muito grande de manter suas pesquisas, por falta de dinheiro. Porque pesquisa, ciência, custa, né? É investimento, não é uma coisa barata, né? Então precisa ter realmente um interesse em desenvolver novos conhecimentos, porque quando a gente fala ciência, né, o que é ciência? Ciência é você descobrir que uma planta tem ali um gene, tem uma característica de suportar 8 meses sem chuva, né? Então a ciência corre atrás disso, né? E ela testa isso, não é opinião, não é palpite. Ela testa, ela tem método para testar e falar, essa planta, né, ela fica 8 meses sem... Então, isso é um benefício. Então, a partir dali, você faz muita coisa com aquilo. Você faz outras plantas melhores, enfim, é conhecimento novo, né? Então, a pesquisa, nenhuma nação do mundo se instituiu com qualidade de vida para o seu povo sem ciência. Veja o caso da China. A China tinha ciência há 111 anos, 120 anos atrás, a China tinha a ciência chinesa, muito interessante, persiste até hoje, né? Mas ela aprendeu a ciência ocidental, essa que nós praticamos, e aprendeu tão bem
que faz melhor do que a gente hoje, né? Exporta hoje para nós. Exporta para nós. Exatamente. Eu quero aproveitar o gancho para falar também, Ana, esse pontapé inicial, essa vontade também está muito ligada aí à capacitação, à habilidade dos novos profissionais de fazer essa ciência, de entender a importância da pesquisa, além, claro, de ter recursos para conseguir desenvolver pesquisa. Sim, eu penso que um país ele cresce se ele tiver uma ciência forte, e na universidade é que tudo começa, né? Claro que desde o ensino fundamental os alunos deveriam, né, ser incentivados a serem cientistas, a pensarem aí diferente, mas na universidade a gente, né, exige um pouco mais disso deles, incentivando-os a produção científica, a pesquisas a campo, a laboratório, né, a publicar esses resultados também, a compartilhar, a conhecer outros pesquisadores, para poder, né, ir se formando profissionais que possam vir a contribuir realmente com esse avanço da nação, né, que é o objetivo maior, eu acho, de qualquer estudo, de qualquer pesquisa que a gente for estar fazendo. Exatamente. Viu, Ana, nesse sentido aí, depois eu quero direcionar uma pergunta para o professor, né? Nesse sentido aí, nós tivemos uma semana do SEAGRO aí que foi importantíssimo, né? Forçou os alunos a se desenvolver nas atividades relacionadas à agricultura, né? E a própria fazenda escola fornece para eles a oportunidade de fazer as pesquisas, né? Você sabe disso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Semana Agronômica e da oportunidade que eles têm na fazenda escola de fazer as pesquisas deles. Sim, a gente tem uma vez por ano esse evento para justamente fomentar os alunos a não ficarem só nas aulas, né? Até porque a formação acadêmica ela depende de uma somatória de ensino, pesquisa e extensão. E eles aqui na Semana Acadêmica eles publicaram trabalhos, eles desenvolveram maquetes pensando, né, em resolver problemas reais, e na Fazenda Escola eles também têm essa chance, né, de fazerem pesquisas tanto de iniciação científica, voluntária ou com bolsa, mas também os trabalhos de conclusão do curso dele, onde eles pesquisam, né, diferentes áreas aí para esse desenvolvimento. Isso desperta um pouco a curiosidade acadêmica eles se desenvolver na área de pesquisa, né? Isso. Mas, professor, antigamente nós tivemos uma revolução verde, né? Aquela que veio fantástica, né? Qual a revolução que vem vendo aí? Edição de gene, edição genética, o que vem vendo para mudar esse patamar de produtividade aí? O que tem de novidade? Eu acho que o futuro da agricultura, ele não é só produtividade mais, né? Nós tivemos o Prêmio Nobel da Paz, exatamente o que você se referiu, que foi um salto para a produtividade de alimentos, né? E foi muito importante, e é importante, porque com isso você tem alimento, tem segurança nutricional, né, e alimentar, mas a evolução da ciência como um todo, e aí você falou da genômica, né, traz outras perspectivas. E a gente não pode mais ter aquela agricultura como exemplo para o futuro. Hoje ela está ótima, está tudo bem, nada de errado, mas a gente tem que pensar numa nova agricultura, porque, só para ter uma ideia, os minerais que nós usamos na agricultura, eles são finitos, né? Isso vai acabar. Então nós não podemos ficar dependendo mais só de produtos químicos, né? Então você tem que criar uma nova agricultura. E isso passa por uma ciência mais multidisciplinar, que pega outras áreas, né? E também o envolvimento de outras coisas que não só a agronomia. É o que eu falei um pouco lá para os alunos. Eu acho que a agronomia, eu sou agrônomo, tenho muito orgulho disso, é uma profissão lindíssima, né? Agora, não dá mais para o agrônomo ser apenas agrônomo. Ele tem que ser agrônomo e tem que ter relacionamentos, colaborações com outras áreas do conhecimento. Porque a agricultura do futuro, e o futuro é depois da manhã, né? É uma agricultura de nexos, né? Você tem que atender a questão ambiental, isso não é brincadeira, né? Muita gente acha essa questão ambiental furada, bobagem, porque está mirando no fiscal que chega ali, que não tem muita boa vontade e tal, então isso começa a ficar meio enjoado, né? Mas nós não podemos continuar produzindo alimentos da maneira como nós produzimos hoje, né? Por quê? Você tem questões
ambientais seríssimas. E nós temos capacidade de fazer diferente, sem perder a qualidade e sem perder a quantidade, né? O Brasil é o país ideal para isso, porque nós conseguimos produzir, às vezes, 3 a 4 safras. Né? Ninguém consegue fazer isso. Agora, tem questões ambientais que nós somos muito bons. A questão do Brasil, o agro real é sensacional. Nós já plantamos com diversidade. Ninguém faz isso. E a LPF é uma realidade. Você tem lavoura, pecuária e, às vezes, floresta. Né? Isso é diversidade, é biodiversidade. Né? Nós temos as nossas áreas de preservação, que são áreas privadas. Ninguém tem isso no mundo. Você tem, às vezes, mas preservação com dinheiro público. Preservação com dinheiro privado, só no Brasil. Né? Então, assim, nós temos muita coisa bacana sendo feita e isso nos leva a acreditar que nós podemos fazer uma agricultura com outras ciências, né? Não só agronômica, que a gente chama de uma agricultura com nexos, né? E aí nós vamos ter uma questão muito mais importante também, que é o alimento como uma fonte de saúde, né? O alimento está considerado hoje no One Health, né? Que é essa saúde única que o mundo inventou aí agora, né? Que é muito interessante. E o alimento é essencial no One Health, né? Então, o alimento tem que ser diferente. Por exemplo, a nossa soja, e aqui, gente, não é absolutamente nenhuma crítica ao que está se fazendo hoje. A realidade hoje é essa e nós estamos muito bem. É um novo olhar. É um novo olhar, né? Você tem uma soja hoje que ela não tem aqueles nutrientes iniciais lá, porque nós trabalhamos a produtividade e esquecemos do resto. Né? Então, quando você fala do sabor e tudo isso, isso ficou largado de lado. É natural, é legítimo, não tem nada de... Agora, nós chegamos num ponto que nós temos que ver que nós podemos ter sojas muito mais interessantes para o pequeno agricultor, inclusive, ter mais agregação de valor, né? E a China, eu tenho estado lá, eles clamam por isso. Eles precisam, eles fazem 300 produtos da soja. E com a nossa soja, eles têm muita dificuldade, porque ela só serve para óleo e para... Só não, né? Ela é para soja, é para óleo e farelo. E óleo, né? Que está muito bom. Tá? Eu gosto sempre de ter muito cuidado, porque a gente não pode querer achar que está tudo errado, que foi tudo errado. Não, nós fizemos o que nós podíamos fazer e está muito bom. Né? Agora, nós precisamos acompanhar o movimento mundial, né? As questões mundiais, e não ser fechado, né? Porque muitas vezes a necessidade de responder a questões internacionais é que leva à inovação. Se você ficar parado, satisfeito com tudo, você não inova. E, professor Evaldo, a gente vai seguir acompanhando esse seu projeto, com certeza vamos manter contato aí para saber as novidades, né? E o nosso tempo é curto, infelizmente, mas só para a gente encerrar, professora Ana, a ideia então é acompanhar esses novos pesquisadores, é entender essa leva de novos profissionais aí também, como o professor Evaldo explicou, né? Sempre buscando o novo e com esse amparo. Sim, tudo que o doutor Evaldo falou é de suma importância, porque as pessoas têm que enxergar que não há só de se produzir, mas se produzir também com essa qualidade. E quando a gente pensa nessa qualidade, né, a gente ensinando para os profissionais desde agora, ainda no banco da universidade, que ele tem que enxergar e mostrar para o produtor que se eu produzir de repente com um teor de óleo, soja no caso, mais ideal, ou com uma cultivar de uma palatabilidade que seja mais adequada para eu vender lá para a China, né, que tem muitos que são usados para alimentos diretamente, ou o teor de proteína, tudo isso vai agregar também valor. Né? E essa abertura de olhos a gente tem como missão também fazer aqui, para que, né, sejam formados profissionais com esse olhar e que tenham esse tino também para a pesquisa. É isso aí. Professor Evaldo, prazer em recebê-lo aqui, até uma próxima oportunidade. É um prazer muito grande, principalmente quando a gente fala dos jovens, né? A Ana Paula tem uma experiência muito interessante aí. Eu costumo, se você me permite, nessa despedida, né, é que muitas vezes a gente
pela idade, né, pela experiência, a gente mostra para o jovem, né, que o profissional de agronomia, por exemplo, é muito importante ele ter uma rotina, né? Você vai ao campo, a rotina faz parte, né? Mas é muito importante também ter a cabeça aberta para observar novas possibilidades, né? E com base no conhecimento. Quando o conhecimento evolui, você tem oportunidades também de evoluir. Perfeito. Professora Ana, até uma próxima. Obrigada. Eu que agradeço. Isso aí. Vamos agora conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. O avanço de um sistema frontal traz instabilidade para as cidades do oeste e sudoeste paranaense e a baixa umidade relativa do ar, próxima dos 30%, chama a atenção. Para esse domingo, rápidas pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. A partir de amanhã, o cenário vai dando espaço ao tempo firme. As manhãs serão mais frescas e as tardes com temperaturas amenas, conforme registra o CIMEPAR. Em Cascavel, hoje mínima de 18 e máxima de 26 graus. Amanhã, 17 de mínima e 26 de máxima. Na terça, 18 a 26 graus é a variação e na quarta só muda a mínima, 17 graus. Em Guaíra, as pancadas de chuva esperadas a partir da tarde serão um pouco mais volumosas. Ainda assim, não devem seguir até amanhã. Os termômetros variam dos 20 aos 28 graus. Na segunda-feira, está previsto um dia de céu claro e sol, variação nas temperaturas dos 19 aos 28 graus. Terça, o tempo firme continua. 19 graus é a mínima e a máxima 28. Na quarta-feira, os termômetros podem oscilar dos 19 aos 29 graus. Agora, para Foz, o dia começa com uma maior concentração de nuvens e a chuva deve chegar à tarde. Apesar de intensa, ocorre de forma rápida. Como vemos na tela, a mínima esperada hoje é 20 graus e a máxima 26. A partir de segunda até quarta-feira, a estabilidade toma conta da cidade e a variação nas temperaturas nos próximos dias é dos 19 aos 27 graus na segunda, na terça dos 20 aos 27 e 19 a 26 graus são esperados na quarta-feira por lá. No próximo bloco, e uma homenagem a Manuel Chaves, profissional que teve uma passagem marcante e que contribuiu para o crescimento do agronegócio regional. É daqui a pouco. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Do boi gordo, R$ 308. O quilo do suíno em Cascavel, R$ 6,50. E o quilo do frango, R$ 4,42. Vamos agora ao momento das redes sociais, em que a gente vai mostrar aqui para vocês as fotos e os vídeos que os nossos telespectadores queridos mandaram para a nossa equipe ao longo da semana e também indicações de cursos e eventos. Olha só com que foto a gente começa aqui. É uma visita, então, que aconteceu ao longo dessa semana na área da hidroponia. São os alunos do Colégio Agrícola de Toledo, acompanhados aí pela professora Fernanda, e em que foi explicado como é o processo de produção, manejo de pragas, enfim, as vantagens da hidroponia. Seguimos aqui, olha só essas imagens que a gente recebeu da Rosilda, lá na propriedade do pai dela, que fica em Santa Luzia, próximo a Guaraniaçu, ali naquela região. Olha que coisa mais linda essa paisagem. Paisagem sensacional, coisa linda. Lindo demais. E os filhotinhos também, né, dos cachorrinhos de lá. E essa flor aqui do Zeca.
Eu conheço, Flor do Seu Zeca. Flor do Zeca. Flor do Zeca, que tem então substâncias medicinais aí, né? Pode ser muito boa. Muito bem, olha só a próxima foto então. Tem o pai dela, que é o seu Naziazeno. Desculpa o nome difícil, mas seu Naziazeno, o filho dela, o Juan, e a Rô, olha só, da família Joseph. Um abraço a eles, né? Com certeza. Um abraço a todos. Seguimos aqui, olha só essa foto então que é do Encontro Estadual de Lideranças Femininas, um encontro realizado lá em Castro, na Castrolândia. Castrolândia. Exatamente. Então, várias produtoras rurais se encontraram lá para comemorar, né, para celebrar as lideranças femininas. Que legal. Seguimos aqui então com as nossas indicações. Curso Derivados de Pinhão, promoção social, lá no Sindicato Rural aqui de Cascavel, dia 23 e dia 24, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Para saber mais sobre esse curso, tem o telefone na tela, é o 45999420063. Temos mais indicações aqui, olha só, artesanato com produtos apícolas. Tem produção de biocosméticos, velas e panos encerados. Também na sede do sindicato, dia 5, 6 e 7 de junho, das 8 até as 5 da tarde. Nós temos também aí a indicação desse curso aqui, ó, Conservação de Solos na Olericultura. Então é lá em Imbituva, quem estiver pela região lá de Imbituva, dia 21 de maio, então, lá no Sindicato Rural da cidade. Para mais informações, temos os telefones aqui na tela, 429-3300-5178 ou também 42 o DDD 99835-9871. E a gente encerra o programa Agrofag de hoje prestando uma homenagem a um importante personagem do agronegócio aqui na região oeste do Paraná. O engenheiro agrônomo Manuel Chaves nos deixou no dia 8 de maio. Com seu jeito gentil e carismático, Chaves marcou a vida de muitas pessoas. O Paraná perdeu um dos grandes nomes da classe agronômica na última quinta-feira, dia 8 de maio, Manuel Márcio Chaves. Natural de Rolândia, norte do Paraná, ele cursou agronomia em Bandeirantes na Faculdade Luiz Meneghel e finalizou a graduação em 1977. Ao longo da carreira, Chaves se dedicou ao fortalecimento da agronomia paranaense. Presidiu a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná e a AREAC, Associação Regional de Cascavel. Ele também atuou como chefe regional da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Manuel Chaves era um bom parceiro do programa Agrofag. Em 2021, participou da edição especial do Dia dos Pais e se emocionou ao ser homenageado pelos filhos e netos. Olá, pai. Parabéns pelo seu dia. E uma coisa que eu queria falar que eu tenho muito orgulho de você. Em dezembro do mesmo ano, recebeu toda a equipe do Agrofag para um jantar de confraternização. A culinária era uma de suas paixões. Hoje a gente vai fazer aqui uma comida muito boa, muito saborosa e muito simples de fazer, que é um filé ao molho rôti. O legado de trabalho sério inspirou colegas e novas gerações de profissionais. Chaves deixa esposa, filhos e netos. Queria falar um pouco do meu amigo saudoso Chaves, uma pessoa que nesses 10 anos que tive de convivência, se mostrou uma pessoa extremamente generosa, ao mesmo tempo técnica, mas ele gostava e sentia prazer em compartilhar todo o conhecimento dele com quem quer que seja, ou a parte profissional, ou colegas. Sempre foi assim e ele sentia prazer, tanto é que foi professor há muito tempo, né? Falar do nosso colega Márcio Manuel Chaves aos amigos e familiares ainda é muito recente, estamos todos tristes ainda, mas gratidão a Deus eu tenho por ter convivido vários anos com essa pessoa fantástica, uma pessoa inteligente, com valores morais, éticos, um grande profissional. Vamos em frente, ele deve estar nos vigiando lá de cima. Falar do colega Chaves é falar de alguém que sempre lutou muito pela agricultura e pela agronomia paranaense. Uma grande perda para nós, colegas. Quando eu vim para Cascavel, primeiro o colega que me acolheu, que me direcionou até a introdução em entidades de classe,
e o valor que tem uma profissão do engenheiro agrônomo e a valorização profissional foi o nosso amigo Chaves. Eu queria lembrar do Chaves como aquela pessoa que me recebeu há 30 anos atrás em Cascavel. Eu quero lembrar do Chaves, aquela pessoa que conciliava e muitas vezes provocava conversas importantes na associação. Eu me lembro de chegar aos sábados à tarde e ir mais cedo para a associação, justamente por causa dessas conversas. Chaves, tenho certeza que onde tu tá bem, principalmente pelo legado e por aquilo que tu deixou, né? Basta a gente olhar a tua família, basta a gente lembrar dos amigos e das lembranças que tu deixou. A nossa homenagem ao grande professor Chaves, que em vários momentos na sua trajetória por Cascavel esteve conosco no IDR Paraná, esteve nos municípios, visitando as prefeituras, os prefeitos, representando muito bem o secretário estadual da Agricultura da sua época, levando desenvolvimento através de projetos para melhorias de estradas e melhorias do agro como um todo, com recursos do estado do Paraná. Nós do IDR deixamos aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento e os nossos sentimentos, os bons sentimentos de um grande profissional, de um grande engenheiro agrônomo que fez toda a diferença para o desenvolvimento de Cascavel e região. E aqui eu presto a minha homenagem a esse engenheiro agrônomo, amigo nosso de muito tempo, né, e que conseguiu fortalecer a classe agronômica aqui e ser um amigo do dia a dia, sabe, batendo papo, trocando conversa. Nas festas a gente brincava muito aí, festa do dia do engenheiro agrônomo, fora isso aí, era sempre uma alegria só, sempre brincando. Então ele era um cara muito gentil e que vai fazer muita falta para a classe agronômica aqui na região oeste. Não só pela sua desenvoltura, pela sua dedicação, mas como profissional competente que poderia repassar muitos conhecimentos às gerações que estão vindo aí. Eu aprendi muito com o Chaves e é uma alegria muito grande para mim poder estar falando dele e mandando essa mensagem de agradecimento ao Chaves por tudo que ele fez por nós quando esteve aqui junto com a gente. O Chaves foi um grande cara e eu tenho certeza que ele foi para um lugar maravilhoso.